Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. O meu pai, ele fez pontas na Veracruz. O sonho do meu pai era ser ator. Então ele chegou a fazer algumas pontas. Eu não sei te dizer em que filme, em que situação que foi, mas ele chegou, então ele tinha. E aí quando casou, com ciúmes da senhora minha mãe, ela rasgou tudo. Não sobrou nada. Era uma coisa que ele tinha assim, né? E eu lembro que na caixa de... Ó, coisa que vão vindo, né? Na caixa de ferramentas dele, eu lembro que era uma caixinha, um armáriozinho azul, pequenininho, e na porta tinha a foto de todas as atrizes da Veracruz, inclusive da Eliana, que eu chamo Eliana por causa da Eliana Lages, né? Que ele adorava, né? E eu sei que ele vivia enfiado na Veracruz, mas depois, com o casamento, esse sonho acabou espontaneamente. Acabou. Meu nome é Eliana Martins Moutinho Cisi de casada, e eu fui à inauguração da Cidade da Criança. Eu tinha 7 anos, eu estava no primeiro ano primário, tá? E foi, que eu me lembre, o único passeio que eu fiz com a escola foi essa inauguração, foi a Cidade da Criança. Eu nasci em São Bernardo, no Hospital São Bernardo, sempre morei no centro, tá? Eu morava na Paissandu, né? Bem no centro. Brincadeiras de rua, a gente tinha à noite, né? Todo mundo estudava de manhã, à tarde, à noite a criançada se reunia para jogar queimada, brincar de roda, passar anel, pular corda, né? Então era mais ou menos padrão, né? Então todo mundo chegava da escola mais ou menos 5 horas da tarde, né? Os que estudavam à tarde, 5h30 já estava todo mundo na rua, né? Brincando até umas 7, 8 horas da noite, quando as mães já começavam a chamar pra gente se recolher. Tinha uma casa maravilhosa, eu lembro que era da família Battistini, era bem em frente à minha casa. Era uma casa bem de colono, né? Então tinha o banheiro fora, nos fundos eles faziam vinho, tinha árvore, tinha horta, era uma casa maravilhosa. Hoje é um estacionamento, tinha poço, gente, aquilo era o máximo, né? A gente pegar água no poço quando não tinha água, né? E hoje é um estacionamento. E era legal também que, mesmo sendo uma rua pequena, carnaval, então era a concentração das escolas de samba. Assim, o desfile era na Marechal, né? E depois, mais pra frente, foi na Faria Lima. Mas quando era na Marechal, a concentração da escola era nas ruas, né? E a minha rua era uma das que os carros paravam, os carros alegóricos e tudo mais. E quando as mulheres, né, principalmente as mulheres, queriam arrumar fantasia, arrumar maquiagem, né? Pode usar o banheiro? Entravam nas casas para usar o banheiro, sem problema, pedir água, né? Sem problema nenhum, assim, né? Problema de segurança nenhum, né? Então era muito legal, a gente via praticamente o desfile do portão de casa, né? Que você via todo o preparo deles, né? Do portão, né? Então isso era bem legal, era uma época bem interessante. O meu avô, aí já vai para outra parte da história. O meu avô foi um dos que trouxe o carnaval para São Bernardo, né? O Jaú. Então, meu avô era carioca e ele era mestre-sala no Rio. E ele era da bagunça, né? O meu avô era... E ele desfilava, né? Na Marechal, a fantasia de noiva, aquele que ele fazia, que era ele e um boneco na frente, então parecia que ele estava dançando com a noiva, né? Então ele foi um dos que incentivou o carnaval aqui na cidade, né? Minha mãe cuidava de casa, né? E meu pai, a princípio, era marceneiro, trabalhou nas fábricas de móveis, depois foi para a Volks. Aí trabalhou até se aposentar lá na Volks. Então, quando eu nasci, o meu pai já trabalhava na Volks. Então, eu não tenho essa lembrança dele de fábrica de móveis. Não tenho. Mas eu lembro que a gente passava na Marechal, aqui nas Americanas, era fábrica de móveis. Aqui na Municipal, a gente vinha buscar água. Acho que era São Luís, eu não me lembro. Mas tinha uma fábrica de móveis aqui na Municipal, que a gente vinha buscar água, né? Com galão, com carrinho, vinha buscar água. Eu lembro, meu pai, ele tinha... todas as ferramentas, ele guardou por muito tempo, todas as ferramentas que ele fazia entalhe, né, nos móveis.
E é muito interessante porque quando ele casou com a minha mãe, ele que fez todos os móveis, todo entalhado, né? Que era lindíssimo, era muito bonito, né? E depois, com a modernização, então, não sei o quê, veio a linha reta. Minha mãe quis trocar tudo. Então, ela se desfez de tudo, não sobrou nada dos móveis, que hoje valeria uma fortuna, porque eram lindos, eram muito bonitos. Era uma madeira clarinha, eu lembro, era marfim, muito bonito. E depois trocou essa coisa padrão, né? Essa coisa reta, feia, né? Mas o que tem também, que eu lembro que ele falava, e eu até cheguei, acho que eu até chegou a guardar por um tempo o tamanco, né? Que eles usavam os tamanquinhos, né? Lá de madeira, né? Então, por algum tempo eu lembro de ter visto isso na minha casa. A minha primeira escola foi João Ramalho. Eu fiz Jardim da Infância, professora Dona Judite. E eu lembro que na época poucas crianças faziam Jardim da Infância, a gente entrava direto no primeiro ano, né? E a minha mãe me colocou porque eu era muito grudada na minha mãe, né? Então, assim, onde minha mãe estava grudada nela, né? Então, para dar aquela separada. E eu me lembro, assim, é uma imagem que eu tenho muito nítida, o primeiro dia de aula, que as mães deixaram as crianças, né? E era um paredão, gente, era a pedagogia erótica. Era um paredão, né? A professora de um lado, e o diretor era aquele Brito, José Brito, que foi vereador depois, né? E ele tinha uma cara de ruim, né? E aquela criançada, né? E ele falando todo, né? De terno, todo, né? Com criançada de 5, 6 anos, mas todo rígido, né? E todo mundo meio assustado. Aí eu comecei a chorar. Aí todo mundo começou a chorar. Foi aquela. Aí até acalmar todo mundo, né? Acalmou. Aí ele voltou a falar, aí eu comecei a chorar, porque eu era muito chorona. Eu era muito chorona. A pedagogia era terrível, porque a professora fazia a fila. O mais bonito na frente, né? Do mais bonito até o menos bonito. E se eu não fosse a primeira da fila, Manuel, eu entrava em crise, porque hoje o mais bonito na frente, hoje o mais inteligente na frente, hoje o mais, né? Sempre... Né? Então, e quando eu não ficava na frente, era na festa junina, que eu queria ser a noiva, né? Só que a noiva era de uma família tradicional, né? Então, a menina tinha um vestido que acho que era mais caro do que um de noiva de verdade, né? E outra festa que marcou bastante foi na Páscoa, que eu era aquela música Coelhinho da Páscoa, eu era o ovo azul, né? Então, tinha os ovos, tinha... A própria da família tradicional era a coelhinha, com a roupa toda linda, maravilhosa, né? E a gente era os ovinhos, nós éramos os ovinhos, né? Eu era o ovo azul. Eu estava no primeiro ano, a minha professora era a Dona Emília, e assim, não tinha muito essa... Como tem hoje esses vários passeios de escolas, esses passeios pedagógicos, não tinha. Tanto que o único passeio que eu fiz foi esse da Cidade da Criança, tá? Que era uma coisa assim meio mágica, porque tinha o cenário da novela, né? Então ficava meio imaginal. Eu lembro que a hora que eu cheguei, todas as crianças receberam uma sacolinha, um saquinho com lanche, né? Não lembro que lanche que era, mas tinha uma maçã. Que nem é minha fruta preferida, nunca foi, mas a maçã era linda, era uma maçã, era tão vermelha que eu lembro dessa maçã até hoje. Então era um saquinho branco e azul, tinha um lanchinho e a maçã, não lembro se tinha suco. Uma coisa assim muito grande, o parque, assim, na cabeça da gente era tudo muito grande, né? Lembro de um escorregador, que nem era tão grande, mas era tipo um foguetinho, um gira-gira também, era tudo muito diferente, porque o que eu conhecia de parque era o parque da Praça Lauro Gomes, que é onde a gente brincava, né? Eventualmente passava, na Marechal brincava nesse parquinho, pequeno, né? E lá de repente aquele parque enorme, né? Com vários brinquedos, nada tão moderno, né? Mas nada tão diferente também, mas era uma coisa muito grande, né? Então todo mundo de uniforme, né, bonitinho, né, bem à vontade, né, de sainha, sapato e meia, né, para brincar no parque, mas tudo bem. E foi assim, sinceramente, o que mais me marcou foi a bendita da maçã. Foi a maçã, linda, né, que eu não sei, me sentia assim numa, né, aquela maçã envenenada, parecia aquilo, maravilhoso. Escorregador, tinha um brinquedo de girar, aquele que você ficava de pé segurando, né? E negócio vermelho, eu lembro que era vermelho o negócio. E você ficava rodando.
Tinha um foguetinho, que era um escorregador pequeno, depois acho que foi colocado um maior, né, mais pra frente, mas esse que eu lembro era um pequeno. E me parece que a gente ficou concentrado só num pedaço onde tinha esses brinquedos. Eu não lembro muito de ter explorado o parque, sabe? Acho que foi tudo muito nesse espaço desses brinquedos. Eu não consigo lembrar, assim, de ter ido ver o cenário, não consigo lembrar. Não. Lembro de ouvir falar de prefeitinho, que era uma coisa assim, né? Mas não lembro de posse, não. E ser prefeito da cidade da criança, nossa, que chique, né? Uma coisa assim para alguns. Era uma época muito assim, né, Manuel? Parece que tudo cartas marcadas, né? Então, não era para todo mundo, né? Como foi o caso lá da festa junina. A noiva não era para todas as meninas, era para aquela menina. O coelhinho era aquela menina. Então, era alguém a mais, né? Então, o prefeitinho não ia ser escolhido entre todas as crianças. Então, a ideia que a gente tinha, que importante, uma pessoa importante, né? Aquela coisa. Sei lá se era isso, não sei, né? Mas era a ideia que se tinha, que não era para todo mundo, era para alguns. Então, esse foi o único passeio que eu fiz em toda a minha vida de estudante, foi o único passeio que eu fiz com escola. Hoje você vê, né, eu vejo, meu filho já está com mais de 20 anos, mas assim, parece que todo mês tinha passeio, e todo mês tinha viagem pedagógica, que fica 2 dias aqui, e vai conhecer isso, conhece. No meu tempo não tinha nada disso. Fui, depois de algum tempo, eu fui acho que mais uma vez só. Acho que só mais uma vez. E depois de adulta, né, eu fui levar meu filho, mas eu achei muito detonado. Quando meu filho era pequenininho, uns anos, ele nasceu em 96, 98, 99, muito, levei acho que uma vez só. Mas assim, os brinquedos detonados, aquele restaurante horroroso, aquele chapéu de palha, né, todo detonado. Foi assim, decepcionante. Tanto que meu filho foi, tudo bem que tinha 2, 3 aninhos, né, mas brincou um pouquinho, não, mas nada assim de pedir para voltar, como ele pedia para voltar em alguns parques, né, vamos naquele lugar. Nada, foi meio decepcionante, foi meio frustrante. Então eu estou na prefeitura há 20 anos, né, então eu sou bibliotecária e eu fiquei na biblioteca acho que 3 meses só, depois eu já fui para a Chácara Silvestre, que era a área de patrimônio, e sempre surge uma vistoria, alguma coisa, né, e eventualmente a gente vai na cidade da criança, né. Mas assim, a princípio, quando eu falo, nossa, na cidade da criança, fica meio emocionada, sabe, vou entrar na cidade da criança, que legal, né. Mas assim, é muito diferente, né, do que eu conheci, né, é totalmente diferente. E aí a gente acaba indo com um olhar mais de profissional, né, para ver, né, as alterações que foram feitas, por que foram feitas, por que pediu autorização, por que não pediu autorização. Isso é uma coisa, tá bem moderno, né, tá bem modernoso o negócio, né, mas é um lugar que eu gosto, é um lugar que eu gosto de ir. Cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada.